em diante. A palavra de Deus diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. E assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Oremos. Pai querido, nós queremos nesse instante pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua direção, Pai, para esta mensagem, Senhor, que será proferida. Pai amado, nós sabemos da Tua grandeza, da Tua onipotência, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso, infinito, eterno, Senhor. E nós nos colocamos como pessoas frágeis, pessoas, Senhor, necessitadas, que precisam, Pai, de direção, que não conhecem todas as coisas e que não sabem o dia de amanhã. Por isso, nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo que habita no nosso coração, o coração, Senhor, daqueles que um dia Te conheceram como Senhor e Salvador, que esse Teu Espírito, Senhor, ministre esta palavra de tal forma, Pai, que possamos ser modificados, transformados, moldados para louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como nós sabemos, nós estamos trabalhando uma série pelo culto noturno, uma série que é uma série baseada em Hebreus. Estamos no 3º capítulo e hoje nós vamos falar justamente sobre o tema, o tempo que se chama hoje. O tempo que se chama hoje. A procrastinação, que é adiar escolhas que deveriam ser tomadas hoje, no dia de hoje, é um dos pecados mais sérios da humanidade. Algumas decisões que demoraram a ser tomadas significaram para muitos grandes prejuízos. Você pode perceber isso, né, na sua própria vida pessoal, na vida relacional, no seu trabalho, também na história. Nós podemos perceber que algumas decisões foram extremamente danosas. Uma decisão, por exemplo, do Titanic, que deveria ser
né, diminuir a velocidade, contornar, né, o iceberg, custou a vida de milhares de pessoas, justamente por causa da arrogância, justamente por causa da soberba. Então, algumas decisões são cruciais na sua vida. E no que tange à questão espiritual, não há tempo para meias medidas. Não há. É sim ou não, é hoje ou é hoje. Porque, afinal de contas, nós não conhecemos o dia de amanhã. Quem poderia imaginar que o mundo passaria por uma crise tamanha que nós temos vivido nesses dias de pandemia? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar, por exemplo, que alguns países hoje estariam em guerra, que alguns países hoje sofreriam problemas climáticos seríssimos? E até mesmo a gente pode dar alguns exemplos, aqui mesmo no nosso país, de pessoas que tiveram a sua vida ceifada por conta de desabamentos, de inundações, né, de problemas também climáticos. Então, existem algumas decisões que não podem ser deixadas de lado. E a decisão sobre a nossa vida espiritual, ela deve ser tomada no dia em que nós ouvimos acerca do nosso convite, da nossa exortação, da exortação que Deus nos faz. O que o texto em questão nos ajuda a entender sobre esse tema? O contexto dessa passagem nós conhecemos. Utilizando de referências do Antigo Testamento, o autor de Hebreus fundamenta as palavras e as obras de Cristo. Então, esse autor utiliza o Antigo Testamento, e aqui, por exemplo, nós podemos perceber nesse texto, ele pega o exemplo de Moisés para se referir a Cristo, para mostrar um episódio específico lá no Êxodo, que é o episódio em que o povo se volta contra Deus, não obedece a Deus, deseja evidentemente voltar até mesmo para o Egito, está cansado da jornada, desconsidera os milagres e as bênçãos de Deus, endurece o seu coração e por isso Deus condena aquele povo a ficar vagando no deserto durante 40 anos. Aquele povo deixou de entrar na Terra Santa justamente por causa da desobediência, da incredulidade. Então, esse exemplo do povo de Israel é utilizado agora para falar sobre a vida cristã. E outros elementos também. Nós percebemos que o livro, a carta aos Hebreus, é um estudo tipológico que leva o cristão judeu ou o judeu cristão para um entendimento mais preciso. O autor está falando a judeus. Então existem cristãos judeus, pessoas que entenderam o cristianismo, pessoas que estão vivendo a palavra de Deus, pessoas que estão de fato testemunhando a Cristo. Mas existe o judeu cristão, que é mais judeu do que cristão, que é aquela pessoa que ainda está cheia de tradições, está cheio de conceitos do judaísmo. A gente poderia até dizer isso entre nós também, porque existem, por exemplo, cristãos advogados, que eu tenho certeza absoluta que serão pessoas que agirão profissionalmente, darão um bom testemunho na sua profissão. Mas tem advogado cristão, né, que se preocupa muito mais com a advocacia do que propriamente do testemunho a dar às pessoas. E você pode colocar a sua profissão nisso, pode colocar a sua vida, que se encaixa também. Você é quem? Você é um cristão que tem uma profissão, ou você apenas defende os seus conceitos e valores anteriores ao cristianismo? E o judaísmo, servindo de introdução ao cristianismo, é o que nós podemos perceber na Bíblia, porque a revelação do Antigo Testamento pressupõe uma nova revelação, que é a do Novo Testamento. Existe um Novo Testamento porque havia um Antigo Testamento. Existe um pacto, que é o pacto da nova aliança no sangue de Cristo, porque havia um outro pacto antigo, que era o pacto da lei. Então, nós percebemos o plano de Deus, estabelecido desde o início, desde Gênesis, para que pudesse chegar até a plenitude em Cristo Jesus no Novo Testamento. Mas, queridos, vamos entrar propriamente no texto. Primeiro, em relação a Moisés, o profeta da lei. Moisés é o tipo.
Moisés simbolicamente representa a ação posterior de Cristo Jesus. Moisés, ele era o principal profeta da fé judaica, mas era o servo. Foi um homem que no Antigo Testamento conduziu o povo do Egito para a terra prometida, para Canaã. Também ele recebeu de Deus a lei no pacto do Sinai. E ele inaugura um ministério que será fundamental para que o povo possa compreender a necessidade do sacrifício de um inocente pelos nossos pecados, a incapacidade que nós temos de nos redimirmos a nós mesmos. Então surge um ministério levítico, um ministério sacerdotal em Israel, que justamente apontava nessa direção. Era necessário que uma vítima inocente morresse pelos pecados. Por isso o sacrifício de cordeiros, por isso o sacrifício de animais. E Moisés foi a principal figura usada por Deus para que essa compreensão pudesse existir dentro do povo de Israel e também depois na igreja cristã. Moisés é um profeta admirável. Existem 3 tempos especiais nas Escrituras Sagradas. O tempo que a gente pode dizer de Moisés, onde uma multidão de pessoas ela é impactada pelos milagres impressionantes, porque os milagres do Êxodo, já contabilizando as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, as codornizes, o maná que cai do céu, a nuvem que de dia protege o povo do sol escaldante e à noite é uma espécie de farol ambulante, né, uma tocha enorme que orienta o povo na jornada noturna. Então são milagres impressionantes. E esse período miraculoso, ele está fortalecendo a ideia da lei, a importância da lei, do ministério da lei. Um outro período também no Antigo Testamento que existem vários milagres é o período de Elias e de Eliseu. Elias com milagres também impressionantes e até mesmo a forma como ele ascendeu aos céus. E também Eliseu, que faz até mais milagres do que Elias, mostrando a importância dos profetas, a lei e os profetas. E nós vamos ter um outro período também de milagres que eu creio que não se encerrou, que começa com Jesus e vai perdurando na igreja de Cristo, na sua igreja, que é o período da nova aliança, em que Jesus Cristo também vem curando enfermos, expulsando demônios, agindo de formas miraculosas, transformando a água em vinho, andando sobre as águas, repreendendo os ventos, repreendendo as tempestades. Então nós percebemos um novo tempo em Jesus. Então nós podemos ver a importância da lei, dos profetas e de quem é maior do que a lei e os profetas, Jesus. No Monte da Transfiguração, estavam ali os apóstolos reunidos, 3 deles, Pedro, Tiago e João, e Jesus. E Jesus Cristo estava ali orando, e de repente apareceu 2 figuras. A figura de Moisés, representando a lei, e a figura de Elias, representando os profetas. Os discípulos ficaram ali extasiados e dizendo: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E aí somem Moisés e Elias, e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então nós podemos perceber que já nesse evento da transfiguração, a mensagem de Jesus ela é muito superior à mensagem anterior do Antigo Testamento, baseada na lei e nos profetas. Então Moisés, ele representa, é um tipo de Cristo, porque na verdade o maior ainda virá, mas na forma como Moisés, ele
exerce a sua obra, exerce a sua função, nós podemos perceber que ele é um tipo de Cristo. Nós temos agora Jesus. Na narrativa nós vemos Jesus, o Cristo da graça, o Messias, aquele que é ungido, que haveria de vir. Não mais a lei, mas sim a graça. Ele é um antítipo. Ele é a interpretação de Moisés. Aquele profeta que seria semelhante a Moisés, que viria depois dele, que seria muito maior do que ele, é Cristo Jesus. Jesus, o sumo sacerdote, para sempre, não como Moisés, que durante um tempo exerceu essa função, mas Arão, na verdade, o seu irmão que exerce essa função de sumo sacerdote, e também o ministério levítico, que foi um ministério temporário. Agora nós temos Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. É aquele que faz as mediações, é Ele que nos leva até Deus. Nós, para olharmos para Deus, olhamos para Cristo. Deus, quando olha para nós, também olha para Cristo, pelo sangue que foi derramado em nossas vidas. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o nosso mediador. Ele não é o servo, Ele se fez até servo, mas Ele é o Filho. Ele é maior do que Moisés, que era o servo. Ele é, na verdade, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. O Deus encarnado que livrou o seu povo do pecado, conduzindo-o para a vida eterna. Tal qual Moisés tira o povo do Egito para Canaã, nós também temos aí um tipo, né? Nós vemos que Jesus Cristo, Ele tira o seu povo, que estava preso no pecado, no mundo, preso por Satanás, e leva para a vida eterna, para a Nova Jerusalém. Também nós percebemos em Cristo que Cristo é o próprio autor da lei. Enquanto que Moisés, ele recebeu a lei, Cristo é o autor da lei. E como autor da lei, ele a cumpre em sua vida e também nos alcança pela sua graça. Um aspecto interessante em relação a Cristo Jesus, que nós podemos perceber, é que da mesma forma que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe a lei e entrega para o povo, o Senhor Jesus chama o seu povo, os seus discípulos e a multidão para o Monte das Bem-aventuranças e lá estabelece outra lei, estabelece os valores do reino de Deus. Ele amplia o significado da lei. Ele não somente apresenta a lei, mas ele como legislador, aquele que fez a lei, ele tem capacidade de aprofundá-la, de aplicá-la melhor, de nos trazer um conteúdo muito mais espiritual na lei que ele mesmo fez. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que nós gostamos de decorar o Salmo 23, né? Eu aprendi o Salmo 23 na escola bíblica dominical. Eu estou quase pedindo aqui para o Murilo vir aqui à frente falar o Salmo 23, porque ele deve ter aprendido também, mas como eu não avisei nada, ele vai ficar aí quietinho, né? Mas muitos aqui conhecem o Salmo 23 de cor, que é o salmo que fala acerca do Senhor como nosso pastor. Salmo lindíssimo, que mostra um Deus que cuida, um Deus que tem toda uma ação, né, restauradora, né, cuidadora em nossas vidas. Existem aqueles cristãos que são mais temerosos, alguns até veem demônios em vários lugares, qualquer reflexo, qualquer sombra, né, qualquer coisa é um demônio. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são mais sensíveis ao mundo espiritual mesmo, mas tem pessoas que veem demônio em tudo. Tudo. Né? E dá uma trupicada, foi o diabo que me derrubou. Não foi o croque maldito que está usando, que faz todo mundo tropeçar. Toda criatura do mundo tropeça usando um croque. Né? E eu vi uma reportagem, irmãos, aí eu não aguentei, né? De um sujeito que estava entrevistando as pessoas, dizendo, olha, você já viu uma pessoa viciada em croque? E as pessoas pensaram que era crack, né? E a pessoa dizendo, não, é terrível. E o sujeito diz, e o croque realmente é terrível, né? É uma droga, né, que as pessoas estão usando. E foi uma entrevista deliciosa, e a inocência das pessoas dizendo, não, eu conheço uma pessoa que usa croque, né? E por aí afora. Eu conheço várias pessoas que usam croque. E o croque derruba qualquer cristão.
Mas dá uma trupicada, foi o diabo. Não conseguiu pagar a tempo, é o diabo. Deixou o trabalho acadêmico, deixou o TCC para os últimos dias e deu um pane no computador. É o diabo. Né? Eu tenho um professor amigo meu, professor Ribeiro, que dizem que nos últimos dias, para a entrega de um trabalho, os demônios da internet e os demônios da impressora agem, né? Boicotando, né, o seu trabalho e também boicotando a sua entrega no dia. Mas o fato é que, para aqueles que veem demônios em vários lugares, esses gostam do Salmo 91. Esse salmo, a gente quando lê já se sente até mais forte, né? Que é um salmo muito bom mesmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente guardará. Eita, que salmo! Né? E o pessoal às vezes até faz uma analogia, né? Fizeram uma maldade com esse salmo, né? Usando 1000 irão para o litoral, 10.000 irão para o interior e você não vai para lugar nenhum, né? Usando uma analogia desse salmo também. Mas o fato é que esse salmo é um salmo que nos enche de fé, de esperança. Mas, meus irmãos, nós como cristãos deveríamos decorar as bem-aventuranças. Porque essa é a legislação da graça. Se a gente decora as bem-aventuranças, a gente entende o nosso papel como cristãos. Porque cristãos que conhecem o Salmo 23 e conhecem o Salmo 91, às vezes estão agindo na lei e não estão agindo na graça. Esquecem que devem ser pacificadores, esquecem que devem ser gentis ou mansos, esquecem que são bem-aventurados porque choram, né, e serão consolados. Esquecem, né, de valores que nós devemos ter na nossa vida, que dizem respeito ao caráter de Cristo Jesus. Eu estava pregando sexta-feira no aniversário de uma igreja. Havia um grupo que tinha chegado de uma casa de recuperação. E o ônibus teve problema, como sempre tem. Impressionante. Aniversário da igreja sempre tem um ônibus que chega atrasado. E as pessoas chegam mais atrasadas, mais para o final. E eles chegaram e conseguiram ainda ouvir a mensagem. E eu falei justamente isso. Que nós deveríamos decorar o Salmo, decorar as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Aí um irmão da casa de recuperação, ele disse: pastor, eu tenho bastante tempo, eu vou decorar as bem-aventuranças. E eu vou tomar. Eu vou falar para ele, olha, grava um áudio. É que ele pode ler, né? Vídeo também pode ler, né? A gente confia, né? A gente confia nele. Vou pedir para ele falar pelo áudio. Nós, como cristãos, precisamos conhecer a lei de Cristo Jesus, a lei da graça. Jesus é o próprio autor da lei. E é interessante como ele faz isso no Sermão da Montanha, né? Ouvistes o que os antigos disseram, não matarás. Mas, contudo, eu vos digo, quem chamar o seu irmão de tolo, já cometeu um assassinato. Eita! Ouvistes o que os antigos disseram, não adulterarás. Mas aquele que olhou para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então Jesus aprofunda a lei. Ele não trabalha só os atos da lei, porque a lei mosaica trabalhava muito apenas a consequência, que são os atos. Jesus Cristo vai na intenção do coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Senhor Jesus é maravilhoso, e Ele veio justamente trabalhar naquilo que a lei não podia fazer. A lei só pode mostrar o nosso pecado. A lei só pode dizer o que nós estamos fazendo de errado. A graça de Jesus Cristo é tão maravilhosa porque através do Espírito Santo de Deus, Deus passa a habitar no nosso coração. E nós podemos ter uma mudança interna na nossa vida, de tal forma que nós podemos viver o Evangelho. Glória a Deus por isso. Nós não somos o que éramos. E tem uma música muito bonita, que é da Ana Paula, não sei se é uma versão, mas ela diz assim: eu jamais serei o mesmo. E é verdade, nós não somos mais os mesmos. Cristo habita no nosso coração.
E outra música também lindíssima dela, Dá-me um novo coração. Nós temos um novo coração, um coração quebrantado, um coração onde Cristo habita em nós. O Cristo da graça, Ele cumpre o seu ministério sacerdotal, não através da morte de animais, mas através do seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Enquanto que Moisés e os levitas e os sacerdotes tinham que repetir o sacrifício constantemente, porque esses sacrifícios apenas cobriam o pecado das pessoas, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apenas encobre o pecado para que Deus não veja os nossos pecados. Cristo tira o pecado do mundo. E um sacrifício eterno, um sacrifício que foi feito uma vez por todas, que não se repete mais. Um dia um irmão estava conversando com uma pessoa ligada a uma religião afro-brasileira. E aí, conversando acerca dos sacrifícios, o rapaz, que era muito inteligente, ele disse o seguinte: ora, nós fazemos sacrifícios porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí o cristão, que conhecia a graça de Deus, conhecia o Novo Testamento, ele disse: sim, por isso que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, uma vez por todas, para que jamais nós precisássemos de realizar sacrifícios. Então, o que nós podemos perceber, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Mas, queridos, o que nós vemos nesse texto, além dessa analogia Moisés e Jesus, do tipo e do antítipo, da lei e da graça, nós podemos ver também a questão do povo. O povo no passado e o povo no presente. Ah, o povo. Oh, o povo. Alguns dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Outros acreditam que a voz da maioria estava certa. Desde Barrabás a gente percebe que não funciona muito bem assim. Mesmo a democracia, que é o pior dos regimes, depois dos outros, né, porque os outros são muito piores, a ditadura é muito pior e outros também, mas mesmo assim continua sendo ruim, porque afinal de contas é imperfeito. Mesmo a democracia, que é importante no nosso tempo, sofre com isso, porque o que nós podemos perceber, na votação para libertar Jesus, o povo escolheu Barrabás. E tem sido essa tônica durante os séculos. O povo, na época de Moisés, o seguia de uma maneira interesseira, carnal, evidentemente. Queria uma melhor terra, queria coisas boas, queria voltar para a terra dos seus antepassados, queria sair da escravidão do Egito. Deus estava concedendo muito mais do que uma escravidão, ou uma libertação da escravidão. Deus estava concedendo a eles a sua própria graça, o seu próprio poder. Deus estava se colocando para Israel, dizendo: eu serei o seu povo, e vocês serão, eu serei o teu Deus, e vocês serão o meu povo. É o pacto do Sinai, porque no Sinai, ali nasce a nação de Israel. Porque agora a gente tem um Deus, temos um povo e agora temos uma aliança. E nessa aliança, Deus chegou e disse: eu vou cumprir todos os mandamentos. E eu vou continuar sendo o seu Deus. Mesmo que o povo tenha sido rebelde, mesmo que o povo tenha se afastado de Deus, Deus continuou sendo Deus e continua sendo Deus. O que Ele prometeu para Israel, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu ao seu povo, à igreja, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Ele não é como o homem para que minta e o filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas o povo, escolhendo desde a antiguidade, Barrabás ao invés de Jesus, segue a Deus por uma maneira interesseira. Na verdade, o povo não estava ou não estavam dispostos a entregar a sua vida para o doador dela. Queriam um Deus, mas não era um Deus para controlá-los. Queriam um Deus para manipular.
Quando Moisés se demorava lá no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, o povo embaixo começou a construir um bezerro de ouro. E dizendo, foi esse Deus que nos tirou do Egito. Porque aquele Deus, aquele bezerro de ouro, eles podiam controlar, eles podiam manipular, eles podiam dizer o que esse Deus precisava fazer por eles. O Deus da Bíblia não se manipula, o Deus da Bíblia não se presta a apenas ser o nosso garoto de recados, o nosso boy para os momentos difíceis, o nosso quebra-galho. Não! Deus é Deus, Ele é o Senhor, nós somos o servo, nós não podemos inverter essa equação. E o povo de Israel queria fazer isso à sua época. Mas hoje nós vemos que na atualidade não é diferente. Se busca um Deus para resolver suas demandas imediatas. O povo também atualmente está querendo manipular Deus. Está querendo Deus para ter um carro. Querer a Deus para ter uma cobertura lá em Ipanema. Deseja a Deus para ter um bom emprego. Deseja a Deus para ter um bom relacionamento. Uma esposa, um esposo e por aí afora. Quer dizer, na verdade, tais pessoas que buscam a Deus desse jeito já têm seus ídolos. Os seus ídolos são a casa, o dinheiro, o relacionamento, os filhos, o seu corpo, a sua vida. Esses são os ídolos, que se tornam maiores do que o Deus que nos dá todas as coisas e que é Senhor de todas as coisas na vida daquele que pensa assim. Então hoje, nós vemos também um povo de dura cerviz, um povo que busca manipular a Deus. Muitos não estão dispostos a deixar de seguir a Deus por suas conveniências. Acontece que Deus, na sua graça, Ele está trabalhando com esse povo, está trabalhando com essa multidão. Essa multidão, ela precisa entender que os seus deuses que foram erigidos precisam cair. Um dia um rapaz entrou num templo, a gente estava pregando, era um culto de jovens, e ele começou a debochar dos jovens, debochar de tudo que a gente estava fazendo, debochar dos cânticos, sentou lá na última cadeira, tinha uma camisa com Raul Seixas, ali, quase que eu pensei, daqui a pouco vai falar, toca Raul. Aí estava ali, e aí eu sentei do lado dele, era jovem também, tinha acabado de fazer o seminário, já estava dando aula. E aí eu perguntei para ele, tudo bem, rapaz? Ele falou, tudo bem, tudo bem. Falei, o que você está achando da igreja e tal? Ah, eu não curto esse negócio aí não. Não curto não. Falei, o que você curte? Ah, eu curto os filósofos socráticos. Ah, você curte os socráticos? E aqui, naquele momento, eu que aprendi uma técnicazinha de, já que a pessoa não acredita naquilo que você está falando, está debochando daquilo que você está fazendo, então procura desconstruir aquilo que ela acredita. E eu mesmo joguei um verde, sabe? Um verde tremendo. Falei assim, rapaz, por que você não se atualiza? Tem hoje filósofos contemporâneos que você deveria estudar. Por que você não estuda, pelo menos um Hegel, que é da época mais moderna? Por que você não estuda outros que estão na crista da onda, que trabalham sobre a pós-modernidade? E olha, irmãos, eu confesso que naquela época eu não sabia nem o que era isso direito. Eu falei, vou falar. Porque esse sujeito precisa, ele entender que os deuses dele são falhos. Ele está se baseando a sua vida num fundamento arenoso. E o rapaz ficou preocupado. Mudou o semblante dele, não estava mais debochando, não. Estava tratando com respeito. Não sei, não aceitou a Cristo Jesus naquele dia, mas que ele ficou em dúvida, ficou. Um amigo meu, filósofo, a gente fez um trabalho. Estava lá no CRUSP,
que era o local onde ele dormia lá, que era o dormitório dos alunos. O CRUSP, você tem que muitas vezes fazer assim, né? É uma névoa, uma maconha violenta, né, no CRUSP. Duas coisas tem no CRUSP, a névoa e gato. Como tem gato? O pessoal gosta dos gatos lá, jogam os gatos, né, abandonam os gatos se proliferavam, pelo menos naquela época. Né? E esse meu amigo, eu estava com ele, estava falando dos gatos, e ele disse, rapaz, o gato não é problema não, o pessoal fala que o gato é problema, o gato é solução. Se a gente passar fome aqui, a gente vai ter comida para o resto da vida. Né? Mas ele um dia, a gente estava andando, a gente tinha acabado de fazer as nossas anotações para o seminário que a gente ia apresentar, na educação, na licenciatura, e a gente entrou no museu, no MAC, Museu de Arte Contemporânea, que mudou agora para o Ibirapuera. E a gente foi lá no MAC. E a gente chegou no MAC e tinha ali uma escada no meio, aquelas escadas assim abertas. Aí eu olhei para ele e falei, não, isso é pegadinha. Isso não pode ser uma obra de arte. Ele falou, não, tem alguma câmera aí? Vamos olhar. Vamos ver pelo menos o nome, porque deve ser um conceito. Aí a gente chegou perto da escada, tinha a legenda embaixo. Qual que era o nome da obra? Escada. E aí a gente foi conversando com ele, né, vendo as obras, brincando. E ele disse assim, Maurício, você é cristão, né? Eu falei, sou cristão. Aí ele falou, mas por que você é cristão? Aí eu cheguei e falei para ele, eu sou cristão porque em meio a esse mundo difícil que nós vivemos, a gente precisa de um fundamento. A gente precisa de um chão. E eu vou dizer para você, os ensinos de Cristo Jesus fazem com que a minha vida seja bem organizada, que eu possa construir sabendo de onde eu vim e para onde eu vou. E mais do que isso, eu tenho uma crença espiritual de que Ele habita no meu coração. Ele olhou para mim, aí eu esperei alguma palavra inteligente dele, alguma refutação. Aí ele falou, Maurício, você sabe que eu já fui coroinha, e eu tenho saudade dessa época que pelo menos eu cria em alguma coisa. Então a questão é que as pessoas têm os seus ídolos. O que se precisa fazer? Elas precisam se decepcionar deles. Porque nessa vida a gente muitas vezes coloca o dinheiro como objetivo e quando a gente alcança ou não alcança, acaba percebendo que isso não é o maior da nossa vida. A gente coloca a nossa vida profissional e percebe que também isso não é o maior. A gente coloca também o nosso cônjuge, coloca os filhos, uma série de deuses, e aí conforme a vida vai passando, a gente percebe, opa, eu me baseei no ídolo errado, no Deus errado. Eu preciso de um Deus que me salve dessa situação. E eu oro, mas oro mesmo, para que várias pessoas entendam isso. Mas, queridos, eu quero ainda encerrar dizendo que o tempo que se chama hoje. Esse versículo é muito interessante de Hebreus, porque até nas Bíblias está em maiúscula, né? O tempo que se chama hoje. Entendendo que no original, o grego, não tem palavras maiúsculas e minúsculas. Né? Mas o tradutor, para que a gente pudesse entender, né, a importância do tempo, ele colocou em maiúsculo. Hoje, o tempo que se chama hoje, é o versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A incredulidade é o maior mal que atinge a humanidade. Impede que nos acheguemos a Deus e sejamos transformados por Ele. O amanhã só pertence a Deus na nossa vida, quer dizer, a gente pode ser beneficiado pelas bênçãos de Deus na nossa vida, se o nosso hoje, nós entregarmos nossa vida para Cristo. Nós cremos, claro, que amanhã pertence a Deus, quer dizer, o que virá é Deus que sabe, nós não sabemos. Mas sabemos que Deus será por nós. Como é aquele versículo que nós decoramos? Esse você decorou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele outro que diz assim: todas
as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. O que a gente faz? Todas as coisas cooperam para o bem. A gente chega, o sujeito está ali lascado lá na sua vida, e a gente querendo ajudá-lo de alguma forma para melhorar a sua autoestima, e diz: rapaz, todas as coisas cooperam para o bem. Não, para ele não. Se o hoje dele não tiver o Cristo Jesus, o amanhã não será bom. O amanhã não será abençoado. Então é necessário, se você quer fazer, ajudar, não só pregar autoajuda para a pessoa, essas mensagens que o pessoal chama de profecia japonesa, desculpem os japoneses, a profecia está na cara, né? Aqueles que acham, né, que se resolve isso com esse tipo de fala, você está errado. Não diga assim: todas as coisas cooperam para o bem. Fala completo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Ah, eu amo Deus de paixão. Perguntaram para uma mulher na rua: o que você acha de Deus? Ah, eu amo Deus. E o diabo? Tenho o maior respeito, né? Tenho o maior respeito pelo diabo, né? Não adianta, não é por aí, né? Porque além de amar a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. Então, o que nós podemos perceber, o amanhã só pertence a Deus se hoje nós entregarmos a sua vida para Ele. Se o hoje não for de Cristo, o amanhã pode ser de Satanás. Um irmão um dia, conversando com ele, dizendo: e aí, meu irmão, está afastado da igreja, tal? Como é que está a tua vida, tal? Fala: ah, pastor, está mais ou menos, né? Aí eu falei: está do jeito que Deus gosta? Aí ele diz: não, pastor, está do jeito que o diabo gosta. Esse foi sincero, porque sabia que o seu hoje não era de Deus, e o amanhã estava entregue à sua própria sorte, a Satanás. E eu quero encerrar sim agora dizendo que muitas vezes estamos em um ontem de conceitos e tradições e religiões superadas, que era o caso dos judeus, que o escritor aos Hebreus estava pregando. Estavam ali aferrados à lei judaica, aferrados aos costumes de Moisés. Eles estavam ali no ontem deles. Quantos estão no ontem? Quantos vivem na religião da mãe, do pai? Um bêbado um dia, o pastor estava pregando, ele disse: eu não vou aceitar essa religião não. A minha religião é a religião dos meus pais, da minha avó, da minha tataravó. E o pastor chegou a dizer: eu sei qual a sua religião. Ele conhecia o bêbado. Eu sei qual é a sua religião. A sua religião é beber e bater na sua mãe, porque eu conheço você. Então alguns estão apegados à religião e tradições, e o seu comportamento está se desfazendo. Uma vida terrível. É o ontem. É importante que entendermos a respeito do hoje, porque se o hoje não for o tempo de quebrantamento e arrependimento para alcançarmos a Cristo, o amanhã poderá ser o tempo da angústia, da aflição, da ausência divina no coração e também do afastamento eterno de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, por isso, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso é aplicado para a salvação, mas é aplicado para a vocação também. Será que você tem procrastinado a sua vocação? Pode ser também em algumas coisas que precisam ser mudadas, alteradas no seu jeito de ser. Se hoje ouvirdes a voz, a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos louvar ao Senhor.